Olá, meus camaradas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje vamos para o segundo estudo da obra Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Nós vamos estudar nesse vídeo o prelúdio, que é a introdução da obra. É onde o autor mostra como foi seu estudo, como foi a estrutura, e ele vai falar que começa a obra com um epígrafe de uma notícia de jornal, que é lá de 1849. Um jornal do Rio de Janeiro, muito interessante, guarda aí essa data. O prelúdio é o início, é onde o autor mostra como que vai começar a obra, como que vai fazer todo o caminho percorrido, e nós estamos aqui para estudar isso hoje. E epígrafe é o iniciozinho, onde se escolhe um tema, um poema, uma música, pode ser o texto de um livro, onde vai ser desenvolvido ou a obra ou capítulo, a partir daquela epígrafe. Lembra lá do meu livro Escorregar Não É Cair um Jeito que o Corpo Dá, que eu comecei cada capítulo com uma música de capoeira? Então, cada trechinho da música ali, colocado no início do capítulo, é denominado epígrafe. Mas bora lá estudar Carlos Eugênio Líbano Soares, A Capoeira Escrava. Eu vou ler aqui para vocês essa epígrafe, que é o trechinho da notícia do jornal, que diz assim: capoeiras, capoeiras, gente que com a testa faz num instante mais espalhafato que meia dúzia de godãs zebros a jogarem o soco. Olha só, já começa a complicar, né? Como eu digo para vocês em outros vídeos, que o português da época a gente precisa fazer um estudo. Falei já que eu fiz curso de paleografia para poder compreender. Então, godãs seria os ingleses, né? Ébrio é bêbado, significa bêbado. Como tem soco no meio, deduz-se que seria o soco inglês, né? Quem já viu esse instrumento? Mas ele está fazendo essa analogia dos ingleses, que tinham essa questão do soco, né? Bem forte. E se você conhece esse instrumento, conhece essa história, coloca aí nos comentários, porque a gente vai fazendo as conjecturas, né? Um vai ajudando o outro aí e vamos aprendendo juntas a história da capoeira. Eu vou continuar aqui essa epígrafe, certo? Ele continua aqui. Gente, falando dos capoeiras, né? Que com uma faquinha numa mão e o copo na outra, afrontam o mais intrépido valentão. Mete às vezes uma patrulha no chinelo, fazendo amolar as gâmbias com a maior frescura do mundo. Gente, gâmbia é uma gíria para falar das pernas, né? Nós que somos capoeiras sabemos da importância das pernas. E ele continua. Gente garula, olha aí mais uma, gente garula. Gente garula é ligada aqui ao português de Portugal, né? Lembra que nessa época ainda pertencia a Portugal. Depois, mesmo quando o Brasil ficou independente, né? Em 1822 o Brasil se torna independente da colônia, né? De ser colônia de Portugal. Mas ainda continua Portugal dominando, porque era império, era um imperador. Então a gente continua ainda com o mesmo processo, com a influência total dos portugueses, porque passou muito tempo. Como eu já disse pra vocês, em história não é assim que acontece. Tem uma data, aconteceu tal coisa e acabou. Começa tudo de novo. Muda-se a história, muda-se a cultura. Não é assim que acontece, é um processo. Até pra gente mudar a cultura, exige anos, exige décadas e às vezes até séculos para se mudar uma cultura. Você vê que até hoje no Brasil a gente tem racismo, por conta desse período, desse passado de escravidão que nós tivemos, escravidão negra. Mas o que seria gente garula? Significa gente que fala muito. Na capoeira a gente tem muitos faladores, né? Gente faladora, capoeira falador. Quem sabe o que é isso que significa, coloca aí nos comentários, porque em cada região pode ser que se fale de um jeito, né? Mas eu já escutei muito algumas pessoas falarem assim. Mas vamos continuar aqui. Ler para vocês a epígrafe. Gente garula, provocadora, que só guarda as esquinas ou as praças do mercado, rebuçada, às vezes em uma velha capa, trazendo o seu cacetinho por disfarce. Eis os capoeiras. Olha só como eram tratados, né? Esse trecho já mostra como os capoeiras eram vistos pela elite e pela imprensa da época. Perigosos, provocadores, navalhistas, faquistas, né? Com o cacete na mão. É uma mistura de fascínio e de medo que atravessa essa fala. Mas vamos lá ao contexto histórico dessa obra. Carlos Eugênio nos situa no Rio de Janeiro do século XIX, onde havia uma efervescência social, porque havia muitos conflitos nas ruas. O Rio de Janeiro era a capital do império, né? Era a corte, era onde ficava tudo, né? A família real, as coisas aconteciam. E os capoeiras eram um grande problema para a ordem pública.
Mas nós vamos continuar aqui na página 21, né, do prelúdio. Vou ler para vocês. Em linguagem virulenta, gente, lembre que isso é um artigo de jornal que Carlos Eugênio trouxe para a obra dele, para começar a obra, para mostrar como que os capoeiras eram tratados. Vou ler, tá na página 21. Em linguagem virulenta e chamativa, o artigo denunciava a ousadia das maltas de capoeira e a escalada de arremetidas audaciosas que estes grupos vinham perpetrando na capital do Império. Na opinião do articulista, a cidade vivia uma situação não vista antes, mesmo que a atuação das maltas de capoeiras tivesse sido uma constante nesse meio século anterior. Ou seja, os capoeiras estavam longe de ser figuras isoladas, eram indivíduos que faziam parte do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Você perceba as semelhanças da minha pesquisa, porque como eu disse para vocês, né, eu parti também, foi uma das pesquisas que fez com que eu treinasse meu olhar, foi essa pesquisa do professor Carlos Eugênio. Então, na pesquisa em Sergipe, a gente também via nos jornais essa preocupação com os capoeiras. Víamos também como que os capoeiras eram tratados como faquistas, navalistas, capadócios. Quem não assistiu a playlist da minha pesquisa, do livro Escorregar Não É Cair, é o jeito que o corpo dá, eu vou deixar no final, vocês vão lá para assistir, que é importante para que a gente possa fazer as conjecturas. Então, percebam que a imprensa tinha essa preocupação com os capoeiras, mas não só no Rio de Janeiro. Vou fazer um paralelo novamente com a minha pesquisa em Sergipe. Eu encontrei uma notícia no jornal A Gazeta de Sergipe, denominado O Espelho, era o nome da notícia. Quando eu fui ler a notícia, lá dizia que o jornal O Republicano, lembre dos adversários políticos, né, que havia em Sergipe, do embate político que os capoeiras causaram. Então, nessa notícia dizia que tudo o jornal O Republicano colocava na conta dos capoeiras. Todo o roubo que acontecia em Aracaju, no estado todo, mas falava-se muito da noite de Aracaju, né, porque nós tínhamos o Código de Posturas de Aracaju, o Código de Postura de 1874, que eu encontrei e coloquei também na pesquisa. Eles diziam que tudo se colocava na conta dos capoeiras. Qualquer tipo de criminalidade, já se estava lá o Jornal Republicano dizendo que foram os capoeiras. Minha gente, onde há fumaça, há fogo, né? Por isso que eu continuei a pesquisa, porque cada notícia dessa ia me remetendo de que a capoeira fazia parte do cotidiano de Sergipe também, não só do Rio de Janeiro. Por isso que foi importante essa pesquisa no estado de Sergipe, para a gente demonstrar que a capoeira era uma prática social que acontecia no país inteiro. Então me diga vocês aí, se no seu estado tem pesquisa histórica com capoeira. Se não tiver, bora a capoeira pesquisar, porque é de extrema importância. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E se tem, me mostra, me fala, pra gente estudar juntos, juntas. Tem um grupo de WhatsApp que nós estamos começando, né, a formar essa comunidade da pesquisa com capoeira. Vou deixar também o link na descrição. Vocês entram lá no grupo do WhatsApp que nós vamos fazer esse diálogo. Na página 22, Carlos Eugênio afirma que a polícia era ineficaz, que havia impunidade com relação aos capoeiras, que havia uma proteção do Império com relação aos capoeiras. Em Sergipe também encontrei algumas notícias de jornal que o jornal Republicano acusava com relação ao Império, né, que o Império tinha muita proteção com relação aos capoeiras. E isso a gente pode perceber com a formação da Guarda Negra em Sergipe. Se você não assistiu a playlist do livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, assistam para poder compreender o que eu estou falando. Eu vou ler aqui na página 22 o que o Carlos Eugênio traz pra gente. Ele diz assim: dessa gente, porém, há por toda parte. Aqui por essa cidade, quantos haverão? Quem não tem pela sua vez ter testemunhado fatos bem revoltantes praticados por certos capadócios, bem que não possam ter tidos por capoeiras, jubilados ou de profissão. Percebam, né? Lembra que eu falei que na minha pesquisa a palavra capadócio foi o que deu início a tudo, por conta justamente do olhar treinado do pesquisador. Se você quer estudar a história da capoeira, quer pesquisar nos arquivos, treine o seu olhar primeiro. Como é que treina, Odalisca? Lendo Carlos Eugênio Líbano Soares, Figueiredo da Cunha, Antônio Liberac, eu, né, a professora Odalisca, porque falei de Sergipe e esses outros de outros estados, Pinheiro Leal, lá no Pará, muitos, Maranhão, Roberto no Maranhão, são muitas pesquisas que já tem, você lê tudo, treina o seu olhar antes de ir para o arquivo público, porque em Sergipe, outras pessoas já tinham ido e disseram que não tinham encontrado nada de capoeira no século XIX em Sergipe. Eu encontrei por quê? Porque eu já fui com esse olhar treinado, não que os outros não tenham, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de pesquisar, mas é importante demais você estar atento a essas palavras. E o que é que ele diz aqui? Poderia ser que esses capadócios fossem capoeiras jubilados, ou seja, já não tivessem mais ali sendo ativos nas maltas de capoeira, mas
mas eles guardavam, né, essa luta, essa história, essa cultura que denominaram de capoeira, tá certo? Carlos Eugênio mostra que o capoeira era tratado como marginal, vivia à margem da sociedade, tratado como aqueles sem ocupação, vagabundos. Paradoxalmente, essa palavra vagabundos, marginais nem combina, porque eles eram escravos, e escravo é trabalhador. E também depois, no século XX, a gente percebe que tentaram o tempo inteiro marginalizar a capoeira, colocar a capoeira como coisa de desocupado, mas a gente sabe que os mestres, muitos mestres que chegou até o nosso convívio, muitos que a gente não teve como estar lá com eles, mas a gente sabe que existiu, tem muitos documentos, e aqueles que levaram, né, o nome da nossa capoeira, que são os mais famosos, Mestre Bimba e Mestre Pastinha. Não significa que não tiveram outros, foram muitos, né, não dá nem para citar aqui, mas eu espero que esse canal tenha vida longa para que a gente possa falar de todos esses mestres. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você já curte, para eu saber, né, que é importante eu estar aqui, para que eu possa continuar com a pesquisa junto, né, com vocês, meninos, meninas da capoeira, nossos amigos, irmãos, camaradas. Então, lembrem disso, que para pesquisar nós temos que ter esse olhar, e que o capoeira sempre foi trabalhador, mas se colocava o capoeira muitas vezes como marginal. Era um discurso que se queria implantar para desqualificar a nossa cultura, especialmente por ser advinda, né, dos negros, das negras, de uma matriz africana. Como eu disse a vocês já em outros vídeos, a capoeira é brasileira, só foi possível nesse contexto histórico, sociopolítico, cultural do Brasil, mas não podemos negar as suas raízes africanas. Na página 23, Carlos Eugênio diz assim, vou ler para você: indivíduos, falando dos capoeiras, sem ocupação legítima, mesmo que paradoxalmente fossem escravos, acostumados com atos de vandalismo, de crime, como se fosse um defeito inerente a certa camada social. Esse é o ponto central, né? O estigma da malandragem. Até hoje, a capoeira carrega esse peso histórico, né, do preconceito que a gente vive já há séculos. Vou abrir um parênteses aqui para contar uma história para vocês. Quando a gente começou a pensar e a trabalhar a capoeira na escola, já falei para vocês, sou casada com um contramestre de capoeira e ele trabalha com capoeira, e esses trabalhos nas escolas, para começar, especialmente na escola particular, não foi um trabalho tão fácil. Mas na primeira escola que a gente chegou, só para vocês entenderem, nós levamos nosso currículo e a mulher, a dona da escola, passou, não vou dizer, não vou citar nomes, não vou citar nada porque não quero comprometer ninguém, mas só para vocês entenderem o que é o preconceito. A mulher passou 10 minutos mais ou menos fazendo a mesma pergunta. Ela dizia: como assim vocês estudaram e é capoeira? Não é karatê não que vocês querem dar aula, é capoeira mesmo. Eu quase, né, ia fazer uma pergunta discreta para ela, mas deixei para lá. A gente tava ali, né, para trabalhar. E também é importante a gente manter o equilíbrio, porque a gente precisa demonstrar as questões pedagógicas da capoeira. Como a capoeira pode ser um instrumento pedagógico valioso. Inclusive eu tenho até um artigo, né? Por isso que eu digo a vocês, entrem no grupo do WhatsApp, que a gente posso estar mandando esses trabalhos para vocês por lá. Um artigo que eu escrevo sobre isso, como a capoeira pedagogicamente, né, pode contribuir na formação dos indivíduos, nas crianças, né, como que a criança se desenvolve a partir da capoeira em vários elementos. Eu trabalho com Howard Gardner, né, que ele vai trabalhar as múltiplas inteligências. Como que a capoeira trabalha essas múltiplas inteligências? Posso passar para vocês. Mas, continuando aqui a questão, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa estudar para poder defender a nossa capoeira, defender a nossa história. Então nós passamos algum tempo lá, enfim, conseguimos a vaga, né, para dar aula de capoeira nessa escola e em várias outras, mas não é fácil. Tem várias outras histórias de preconceito que nós passamos nas escolas, com pais, com professores, com diretores, por conta desse estigma que a capoeira carrega. Mas nós não podemos desistir. Temos que manter o equilíbrio justamente para defender a nossa arte, para dizer o quão importante a capoeira é para a educação, para a cultura do Brasil. Agora vamos voltar aqui para a obra. Qual o foco da pesquisa de Carlos Eugênio? Qual o objeto de estudo dele, né? Porque o que é que nós pensamos quando vamos estudar capoeira? Temos que fazer um recorte. Ele estuda a capoeira, mas a capoeira é um fenômeno social muito amplo, mas ele estuda a capoeira no Rio de Janeiro. Em que momento? A partir da chegada da família real, 1808, até a proibição do tráfico negreiro em 1850. Esse é o recorte temporal dele. O espaço é o Rio de Janeiro. E aí ele vai fazendo todas as conjecturas
a partir dos documentos que ele encontrou ali. A minha pesquisa, por exemplo, do mestrado foi em Sergipe, no século XIX. Do doutorado, a capoeira na obra de Jorge Amado. Ou seja, para você fazer uma pesquisa, você tem que escolher o recorte temporal, o recorte geográfico, o espaço temporal que você tem ali para trabalhar. Quando eu cheguei na universidade para cursar Ciências Sociais, há muito tempo atrás, né? Não vou entregar a minha idade. Imagina, você já sabe, já falei em outros vídeos. Eu cheguei na universidade, eram 45 alunos na turma. E aí o professor de Antropologia 1, ele perguntou quem já tem objeto de estudo. A única pessoa que levantou a mão foi eu. Levantei a mão bem timidazinha e disse capoeira. Aí por quê? Porque eu já entrei na universidade sabendo que eu queria pesquisar capoeira, que foi por conta da capoeira que eu fui fazer o vestibular. Foi pela capoeira que eu resolvi fazer Ciências Sociais, porque eu queria entender a capoeira como cultura, a história da capoeira. Poderia ter feito história, mas as Ciências Sociais me capturou, né? Já contei pra vocês também lá no início do canal. Quem tiver curiosidade, posso deixar no final pra vocês assistirem. Mas eu levantei a mão e ele disse bem assim, mas capoeira é muito grande, o que na capoeira? E eu não sabia, eu queria estudar a história da capoeira, eu queria entender aquele movimento que eu já tava fazendo há algum tempinho, né? Mas eu queria era isso. E ele disse, olha, você precisa delimitar. E eu acabei estudando ali naquele momento, né, no final, o corpo na roda de capoeira, né? Porque nas ciências sociais também a gente tem esse escopo bem grande, né? Na pós-graduação, como eu fiz em Direito Educacional, eu estudei a capoeira a partir da Lei 10.639/03 para justificar como a capoeira pode ser utilizada dentro dessa lei, né, dentro da escola, porque é obrigatório na escola estudar a cultura afro-brasileira e a capoeira cobre bem esse papel. Aqui no prelúdio, né, na introdução, o Carlos Eugênio vai falar da importância das obras, de onde ele partiu. Ele partiu de Mary Carrache, né, sobre a vida dos escravos no Rio de Janeiro, e outra obra também, na verdade algumas obras sobre a polícia na cidade do Rio de Janeiro, de Thomas Holloway. E ele vai citar também pesquisadores brasileiros que foram importantes, Leila Mezan e Luiz Carlos Soares. Ele fala desses dois pesquisadores que foram importantes para a sua obra. Ele fala da organização do livro, né? O livro está dividido em 6 capítulos. Cada um vai aprofundando um aspecto da capoeira no Rio de Janeiro, das maltas, da repressão, do cotidiano urbano e da forma de resistência popular. Cada capítulo vai ser uma parte dessa que nós vamos, né? Tenham calma que nós vamos estudar toda a obra aqui. Então, por isso, você já se inscreva no canal, toca aí no sininho para não perder nenhum estudo, tá certo, minha gente? Esse prelúdio da capoeira escrava é uma leitura fundamental para quem quer entender a história da capoeira. A obra toda é fundamental, mas quando você lê a introdução, você já vê o que é que vai ter naquela obra, o que é importante. Então, um conselho, né, de pesquisador, para pesquisador, se você quiser pesquisar com relação à história da capoeira, já leia logo a introdução e a conclusão, o sumário, para ver se vale a pena ler aquela obra todinha. Vá lendo aos poucos, porque aí você vai compreendendo. Porque na introdução já diz logo tudo que tem, e na conclusão diz o que foi que tirou ali. Aí você vai ver na conclusão, isso aqui eu achei interessante, deixa eu ler aquele capítulo ali, né? Então, se você gostou, já deixa o like, tá bom, minha gente? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a obra, para quem quiser adquirir. E vocês precisam buscar, né? Além de assistir o YouTube, que é maravilhoso, uma plataforma maravilhosa de estudo, tem vários canais interessantes. Pesquise nos arquivos públicos. Leia o que tiver acessível para você, cada um tem um tempo, e eu entendo isso. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter ginga, tem que ter malícia, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.